Boa noite aí, galera. Boa noite, Zay. Tudo beleza? Salve, salve, meu mano Chalas. Tamo aí, né? Fazer aquela resenhinha. Mais Discutir os um assuntos dia. polêmicos aí do Bostil. Mais um dia. Qual que é a bola da vez hoje? Passa aí pra gente. Tem uma nova, tu já ouviu essa? O Chimpanzil? Não, Chimpanzil, eu mano. gostei. Eu vi essa semana, eu gostei. Chimpanzil é da hora. Eu curti bastante. Eu vou usar. Tamo aí, mais um Mas, dia. No fim, Monark tava certo, né? Tava certo, filósofo Monark, tá, velho? sábio. Inclusive, Monark, Monark tava certo. depois que o Xandão derrubou o Rumble, nunca mais podemos ouvir as palavras de sabedoria do Monark. Ele tinha profetizado, Ele deve tá em alguma montanha por aí. criando ovelhas, né? Bodes. Mas profetizou, né? E aconteceu, né? Na mesma semana É isso aí. que a rapaziada soltou nosso excelentíssimo, né? O puro menino MC Pose. Menino Menino bom, pô. bom, forte, veio da base aí. Trabalhador honesto, faz a economia É, do Brasil girar. E, com certeza. e saiu a condenação aí do nosso injustiçado Léo Lins. Coitado, o cara esse aí apanhou da vida, né? É chifre, é chifre, é cadeia, processo. E depois fala que branco quer sofismo. Realmente. Pô, eu troquei, que eu tô rindo aqui. Depois fala que preto quer Seria sofrido, esse o pô. racismo reverso? Ela achala. Racismo reserva. Mas tá aí o. E a gente. Eu acho que é interessante falar desse tema. Eu e o Chá, a gente escolheu isso aí. Os dois, porque acho que tem tudo a ver uma coisa a ver com a outra, né? Tipo assim. São dois crimes, entre aspas, de opinião, né? Que a pessoa só vai lá e fala alguma coisa. No caso do Léo Lins é um humorista do piada. No caso do MC Pose é ele, tipo, cantando música. E como que, mesmo parecendo casos bem semelhantes, há opiniões bem diversas e já se formam os times, já se pegam os grilhões, as tochas, já começam cada um a atacar um lado, né? Gente que passou pano por Pose, querendo que o Léo Lins tome 8 anos de cadeia e ainda acha que é pouco, né? E o contrário também, gente que queria que o Pose tivesse pena de morte, querendo que o Léo Lins esteja indenizado pelo governo, né? Exatamente. E o que você acha disso, meu amigo Chala? Tem que prender todo mundo, não tem que prender ninguém? Você acha que são Cara, dois casos diferentes? eu acredito que são dois casos parecidos, mas que a grande parte das pessoas assim que eu tava olhando, comentando, né, elas acabam confundindo um pouco as coisas, né? Porque se a gente for olhar mais pelo lado jurídico, o MC Pose ele foi solto pelo habeas corpus, né? Ele vai responder pelo processo dele, que é associação ao tráfico, né? Ao CV, né? E ele vai responder isso em liberdade. Ele Sim. poderia responder preso, mas não. O habeas corpus, né? O juiz lá alegou que ele é um bom moço, não faz nada de errado, que ele pode responder em liberdade, né? E o Léo Lins, né? Ele tá respondendo aí por piadas, né? De humor negro, né? Que é o humor que ele mais defende nos shows dele. E um show, eu ressalto que um show particular, um show privado, ou seja, vai quem quer, né? Então a gente tem que saber de quem paga. Isso, exatamente. Quem Então a paga, né? gente tem que saber Quem paga, diferenciar, né? né, um caso do outro. Porém, ao mesmo tempo, os dois têm esse viés que são crimes, né? Estão sendo acusados de crimes de manifestação, né? Pro público. Um está sendo acusado de associação ao Comando Vermelho, inclusive a mulher dele também, né? A mulher do Pose do Rodo também está sendo acusada de lavagem de dinheiro. E o Léo Lins acusado de Sim. piadas, né, de humor negro, zoando pessoas negras, zoando pessoas com deficiência, né, pessoas com intelecto reduzido. E aí os juízes, né, que acusaram ele não acharam legal, né, esse tipo de propagação assim para a sociedade. Aí eu passo a bola para você. O que você acha aí? Então,
É interessante, porque assim, há uma preocupação que eu acho que é legítima em relação à apologia ao crime. Então, o MBL tem levantado bastante essa bola de querer passar a lei Aruan. Eles têm mudado bastante isso deles, não sei se você viu. Tipo, agora eles estão bem agressivos deles, falando em pena de morte, falando em castração química, eles já falavam, mas eles estão falando até em tortura. Eu vi um vídeo do momento que falei, falando de fazer a mesma coisa que os traficantes fazem, de botar fogo nos caras e jogar morro abaixo. Cara, eu vi esse vídeo aí e eu achei que eu até me surpreendi, porque isso foi meio forçado, parece, né? Eu não sei se foi num ambiente do MBL que eles acharam que estava sendo gravado e vazou, porque se ele sabia que estava sendo gravado e, tipo, ele falou realmente aquilo, mano, aquilo lá realmente é meio... Se bem que, tipo assim, o Mamãe Falei, eu acho que como ele já tá inelegível, né, se juntou ao bonde dos inelegíveis, e eu acho que ele já não tem perspectiva de ter uma vida pública, assim, uma carreira na política, né, que é meio complicado, né, eu acho que ele já tá, tipo, falando, tipo assim, ele vai ser, tipo, a ala extremista dentro do MBL, sabe, porque ele não vai ter consequências. É diferente, o Kim não pode falar isso. Se o Kim falar metade do que o Mamãe Falei fala, ele vai perder o mandato, tá ligado? Realmente. Mas assim, existe uma preocupação em relação a essa questão de apologia, que principalmente dos rappers, trappers, em relação ao crime, que eu acho que é uma preocupação legítima. Porque qual que é a consequência? Digamos que eles estejam certos deles. E eu acho que em parte eles estão. Eu acho que, de fato, essas músicas elas estão fazendo apologia. Só que a apologia é uma coisa um pouco subjetiva. Porque qual que é a diferença de um cara que tá que ele viveu, fazendo às vezes uma crítica, ou mesmo fazendo uma citação à realidade, e de um cara que está incentivando e instigando jovens a se unirem a essa facção, a adotarem esse estilo de vida criminoso, de crime, de tráfico. Então, já entra uma linha tênue, porque nem tudo que é errado você consegue criar uma lei positiva para punir isso, porque o fato de você criar uma lei para controlar isso é mais perigoso do que essa prática em si continuar existindo. É aquele lance, aquele debate da liberdade de expressão. No momento que você cria um mecanismo para limitar a rede social, para dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito, isso é mais danoso à sociedade em geral, por conta da censura, por conta de ser uma ferramenta, um instrumento de censura na mão dos políticos, né, para as futuras gerações, acaba se tornando isso mais danoso do que se uma vez ou outra alguém monarcasse, passasse do ponto, tomasse um hidromel e falasse umas besteiras no podcast, entendeu? Então, eu acho que existe uma preocupação válida em relação a eles, só que eu acho que no momento que eles tentam criar essas leis, isso pode sair um tiro pela culatra, que eu acho que se vale para Chico, vai valer para Francisco. Então, se os caras eles querem censurar artista, cantor, dizendo que apologia é crime, o que isso abre margem para amanhã ou depois a esquerda começar a fazer com, por exemplo, filme do Danilo Gentili? Tá fazendo apologia a estupro. Quem lembra? E lembra que o Danilo fez inúmeros vídeos sobre o filme que ele tinha feito, que tinha uma cena de pedofilia, e os caras acusaram ele de apologia à pedofilia, de apologia a estupro e tal. Cara, ele falou, cara, é um filme, é uma obra fictícia. É a mesma coisa que você querer processar os caras lá que fizeram um Rambo, né? De tipo assim, de assassinato, ou os caras que fizeram um filme da Segunda Guerra de nazismo. Não faz sentido. E aí, se você cria algum dispositivo que vai começar a entrar nessa linha cinza da subjetividade para dizer que música é apologia, que música não é, esse dispositivo ele vai começar a entrar dentro dos shows de stand-up para dizer o que é incentivo ao racismo, o que é discurso de ódio, que também é uma coisa subjetiva, o que é um crime de racismo, que também já não tem fiança, ou seja, às vezes o cara vai faz um show de piada ali pros amigos dele no bar, já sai preso no camburão. Não tem nem habeas corpus, não vai ter nada. Então, tipo assim... Estamos chegando a isso. E assim, eu acho que esse tiro pode sair pela culatra e
esse tipo de discussão, ela é válida, existe um problema aí, mas eu não acho que a melhor solução agora seja criar uma lei para censurar isso. Eu prefiro que o MC Pose ele fique cantando por aí sobre o CV, que o Aruan fale sobre o PCC, mas que, tipo, as pessoas possam fazer filmes, possam fazer vídeos, críticas, possam fazer piadas sem ser presas, do que o contrário, do que eu tirar tudo. Eu penso um pouco diferente nesse tema aí. Porque, vamos lá. O caso do Léo Lins é ele fazendo piadas Perfeito. em um show particular, um show privado, para um determinado público que quis e consumir as piadas que ele está fazendo. A piada que ele está fazendo lá, ela vai causar algum tipo de dano às pessoas que ele está zoando, que ele está fazendo a piada ali? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Ninguém vai sair por aí achando que uma piada vai fazer a pessoa se sentir tão danosa ao ponto dela ter que processar lá o Léo Lins. Ainda mais em um show particular, que querendo ou não, alguém pode gravar e postar no YouTube, né? Talvez o próprio Léo Lins pode fazer isso até, mas eu acho que o dano das piadas do Léo Lins não se comparam ao show do Pose enaltecendo o CV. Por quê? O Pose do Rodo, ele estava fazendo um show, ele estava fazendo apologia ao Comando Vermelho, uma facção criminosa que é extremamente violenta, que causa brigas em presídios, tem um histórico no nosso país de fazer grandes revoltas, de matar policiais, de financiar milícias em favela, tem um histórico muito negativo. E no momento que o MC do Pose faz essa apologia, vários jovens, pequenos, crianças, vão achar isso legal. Poxa, olha lá o MC Pose falando que o CV é legal. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu quero ter cordão de ouro, várias tatuagens legais, várias garotas ao meu lado, ter um carrão, ter uma moto maneira. As crianças vão olhar isso e vão achar legal. Até porque tem um vídeo circulando aí, ele tá lá no baile lá e tem gente adolescente lá. Tem gente... Não tem só adulto, gente velha, não. Enfim, esse é o primeiro ponto, que eu acho bem diferente do caso do Pose para o Léo Lins. E aí eu chego onde eu quero amarrar o assunto, que é uma lei para controlar os dois pontos. O segundo ponto é que os shows dos MCs, atualmente, eles estão sendo usados para lavagem de dinheiro. E não é à toa. E venda de tráfico de drogas também nesses shows, que dá em favela, em aqueles funks proibidões, né, na favela lá, é lá que eles vão vender droga. E isso movimenta muito o tráfico de drogas. Então, também está servindo de lavagem de dinheiro. Não é à toa que eles apoiam esses MCs, lançam ao mercado esses MCs. O Oruan, mesma coisa. O Oruan vai fazer um show lá na favela, lota de gente lá. O que? Lavagem de dinheiro, venda de tráfico de drogas e outras coisas que a gente nem sabe que deve acontecer por lá. Então, o exemplo do Pose, do MC Pose do Rodo, comparado ao Léo Lins, eu acho que tem um espaço muito grande entre os dois. O Léo Lins, ele tá ali fazendo a piada dele, é o trabalho dele, de forma honesta. Até onde a gente sabe, o cara não tá lavando dinheiro de ninguém ali, né? Ou seja, uma piada em um show particular até, entendeu? Então, eu acho que tem uma diferença aí entre os dois. Então, o que mais eu acho que define a diferença entre os dois é que o MC do Pose do Rodo, ele está sendo acusado de apologia a crime organizado, que é crime no Código Penal. Já o Léo Lins, a gente não tem exatamente assim uma definição, né, jurídica do crime que ele está fazendo. O crime que ele está fazendo como que a gente pode dizer, escarnecer minorias, entendeu? É uma interpretação jurídica. Então eu enxergo dessa forma, cara. Então, o primeiro e o segundo ponto que você falou, eu tô totalmente de acordo. Eu acho que são casos, fatos são diferentes. Eu acho que a gravidade da apologia
há uma nossa, ela é muito maior. Eu acho que a questão da lavagem de dinheiro também, eu concordo, eu acho que tudo isso ocorre. Agora, a lavagem de dinheiro, eu acho que é investigado como lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro, que seja investigado lavagem de dinheiro. Se está havendo. A questão da apologia, para mim, é um pouco complicado, porque apesar de eu entender tudo isso, eu entender todos os malefícios que uma apologia a uma facção criminosa, favela, crianças jovens causar, é horrível, as consequências que pode causar. A solução, para mim, ela é um pouco nebulosa. E primeiro eu fico me perguntando, e se essa moda pega? E se realmente você cantar sobre o crime? Que tipo de... Quem que a gente vai... Porque o que acontece? Qual que é o problema do Brasil hoje que eu vejo? Existe muito poder na mão de competente. E a gente percebe que quanto mais poder o Estado tem, e o Estado é competente, pior é a vida do brasileiro. Então, quanto mais coisas a gente deixa na mão para um juiz decidir, para um político decidir, pior é pra gente. Porque tem um dia que ele vai tomar uma decisão correta, tem outro dia que não. Então, essa condenação do Léo Lins, ele provavelmente agora ele tá rezando, tá pagando prenda, fazendo promessa, não sei o que, para que na segunda instância caia num juiz decente, caia numa vara decente, entendeu? Ele tá rezando muito. Então, a mesma forma, eu acho que se você pega um cara que tá fazendo uma música, que, cara, a gente também não pode generalizar, apesar de hoje a maioria do funk, boa parte do rap também, o rap um pouco menos, porque tem mais questão de conscientização, mais críticas realmente, mas ainda tem muita coisa ruim no trap e tal. Ser lixo, tem coisa que é boa, tem coisa que é crítica, coisa que é o cara saindo da realidade dele e falando, cara, não vai por esse caminho, jovem, não copia esse cara, porque você vai se dar mal. E aí, às vezes só do cara citar na música a realidade, se você põe na mão de um juiz que se diz que fez concurso, que diz que estudou, mas é um analfabeto funcional, e que não consegue nem entender uma frase, não consegue nem interpretar uma frase, não consegue nem interpretar um projeto de lei, uma proposta, uma simples ideia, e você põe na mão do cara para ele decidir se aquilo é apologia ou se aquilo ali é simplesmente uma obra artística, uma licença poética, uma citação da realidade, eu acho que é complicado. Sobre a sentença do juiz, eu queria mudar um pouco o foco para uma outra coisa que às vezes está passando percebido, que eu acho que, apesar de eu achar que no Rio de Janeiro, tudo lá é sujeira, eu não sei se esse juiz está envolvido com o CV, eu acho que eu me surpreenderia se me dissesse que ele não está envolvido, se tem algum juiz no Rio de Janeiro que não está envolvido com o CV, entendeu? Então, tipo assim... Você tá falando no caso do MC, né? Teve uma sentença lá do habeas corpus, ele falou o quê? Ele tem algumas citações e tal que eu li dele falando, cara, a polícia tinha que estar prendendo os chefões, os traficantes, tá subindo o morro para prender o chefe do tráfico. Tinha que estar indo no Leblon, não sei aonde, para prender o político, que é chefe do tráfico, que esse sim é o chefão, entendeu? E não indo prender um garoto que é pobre, que, cara, com todo respeito, eu não acho que o Pose é um inocente, certo? Só que o cara, eu não sei se você conhece o histórico dele, ele já foi preso várias vezes e nunca pegaram nada. Nada. Nunca pegaram nada. Tipo assim, já prenderam ele, já nunca acharam droga, nunca acharam, mano, nem um baseado, nem uma maconha, entendeu? Pra dizer que era de uso pessoal, nada. Tipo assim, arma, ele tem foto com fuzil. Tá, mano, mas tem turista também que vem da Itália, da Alemanha, tem foto com fuzil na favela. Todo mundo que vai na favela vai tirar foto com o cara lá de fuzil, entendeu? Isso já é uma coisa da cultura. Se a polícia não tá preocupada em ir lá e tirar o fuzil, por que ela tá preocupada com quem tira a foto do fuzil? Você tá entendendo? Eu acho que essa um pouco também a crítica que a gente tem que pensar, porque às vezes parece que as coisas estão invertendo. Estão fazendo um apocalipse em volta de um MC. Que sim, eu acho que eu já ouvi algumas músicas do MC Pose, sim, ele fala, tem alguns versos que ele fala dos irmãos que morreram, não sei o que, dos irmãos que estão em cana, não sei o que. Cara, que irmão que ele tá se referindo? Quem que ele tá chamando de irmão? Você pode... A gente não é inocente, ele pode estar falando de pessoas que foram injustiçadas na novela, que tomaram bala perdida,
é essa a defesa que ele vai usar, né? Ou de pessoas que foram presas sem direito à defesa, Sim. ou ele pode estar falando dos caras do CV que morreram e estão presos, entendeu? Aí, só que tipo assim, Entendi. o cara, ele ter todo esse tempo, que ele já é um MC, que a música dele já saiu na novela, já tá na estrada há muito tempo, ou seja, já saiu na novela da Globo, ou seja, não é qualquer um, não é um cara escolar, porque tem uns MC perrapado que fala besteira, e que tipo, por exemplo, o Aruan eu acho que é um burro, esse sim, esse aí, tipo assim, não tem como defender, porque é muito claro que ele tá fazendo apologia, as frases dele dão muito na cara, e tipo, que realmente tá envolvido, tem sujeira. Agora, o MC Pose, tipo assim, cara, ele é muito famoso, ele realmente faz muito show, tem dinheiro por causa dos shows dele. Agora, se estão fazendo lavagem, e acha as provas da lavagem, entendeu? Porque dizer, estão fazendo Isso. lavagem lá no morro. O próprio juiz no habeas corpus dele falou que que não tinha prova para manter ele preso. E que, tipo assim, o que foi recolhido na apreensão dele, Mas, porque aprenderam um monte de coisa dele, de joia, de dinheiro, de computador, de não sei que o que aprenderam deles, eles podiam investigar. E que já era suficiente para fazer a investigação. Mas que não tinha necessidade de prender ele, porque não tinha algo mano, concreto de fato. Ah, Ozai, mas e sobre a apologia ao Comando Vermelho? Você acha que ele deve sofrer uma condenação por isso ou é exagero? eu acho que pela questão que eu falei, que se, por exemplo, digamos que vá condenar ele por apologia, cara, você vai. O sistema judiciário hoje, que já está sobrecarregado, já está super saturado, com demandas, desde demandas fúteis até demandas importantes, e aí as importantes acabam se perdendo nesse mar de lixo, de briguinha de influenciador, processando, é porque ele me caluniou, porque danos morais, porque não sei o que, e aí às vezes um cara que está esperando um transplante, um remédio, não recebe por causa que tem um monte de processo idiota. Cara, eu acho que se for começar a processar e punir criminalmente todos os MCs que falaram ou fizeram algum tipo de coisa que pode ser entendida como apologia ao crime, cara, ao tráfico, a portar arma, cara, vai parar o judiciário brasileiro. Eu acho que vai parar o judiciário brasileiro. Eu acho que os Cara, esforços. Ah, eu acho de extrema importância o judiciário investigar isso e julgar isso. Porque imagina se tá lá, um cantor sobe lá no palco e faz menção ao nazismo, entendeu? Ou a Ku Klux Klan. Imagina, mano, o BO que ia dar isso. A facção Comando Vermelho é a mesma coisa, cara. Eu acho isso de extrema importância. Eu vejo isso com muita preocupação, entendeu? Porque isso o crime organizado, ele é um grande problema no nosso país e ele é responsável por muitas mortes e, querendo ou não, influencia a próxima geração, influencia os jovens, entendeu? Então eu acho que pare o judiciário o suficiente para olhar isso com bastante mão de ferro, sabe? eu acho, que quem tinha que estar olhando para isso tinha que ser os políticos. Porque eu acho que Sim, esse sim. é um ponto de virada que, se você adotar um critério meio às pressas, muita gente que não tem nada a ver depois vai pagar. Muita gente inocente depois vai pagar. Então, por exemplo, digamos que na época do Monark, estivesse na época que o Monark fez as polêmicas declarações, aquela que ele estava bêbado de hidromel, que falou sobre racismo, não sei o quê, e que o Kim também estava, que também fez algumas declarações bem polêmicas. Digamos que nessa época o MBL estivesse com esse mesmo discurso agressivo, querendo punir cantores, MCs, que aí já tem todo aquele discurso da mídia que vende muito, eles estão atacando negros, pobres que venceram na vida, porque eles não podem ver o negro vencer, não podem ver o favelado vencer e tal. Aí imagina que tivesse tido aquela fatídica live hoje, e o Monark e o Kim falam tudo aquilo que eles tinham falado. Aquele debate ensaboado, que um tava dizendo que o cara tinha que poder abrir um partido nazista, e o outro tava tipo assim, eu concordo, mas é complicado, não sei o quê. E ambos eram
símbolos bem expressivos da direita naquela época, Sim, sim. Do MBL, o outro de um centro assim mais moderado, mais inclinado para a direita. Cara, o que você acha? Qual que você acha que seria a narrativa hoje? Isso aconteceu amanhã. Qual que é a narrativa tanto da mídia quanto da esquerda? Qual que seria a repercussão da justiça? Será que iam querer fazer uma justiça do tipo assim, a gente vai te enquadrar na mesma coisa que você está enquadrando os MCs pobres da favela? Entendeu? Qual que você acha que ia ser o discurso? Porque eu sei que eu e você, a gente pode ser por horas e explicar a diferença. Explicar que o monarca, porque ele estivesse errado ou certo, a gente nem precisa entrar no mérito da questão. O que ele estava fazendo, ele não estava influenciando ninguém a fazer nada, certo? Ele estava defendendo uma ideia dele. Enquanto que do outro lado, você tem uma pessoa que vende uma imagem, que realmente incentiva os outros a fazerem algo, né? Porém, para discutir isso no formato que hoje existe, com a mídia que hoje existe, com a baixeza que hoje existe, com o nível raso que é os debates hoje, cara, me desculpa, é muito difícil você defender isso. É tipo aquele teu amigo, cara, que fez muita cagada. E tipo assim, dá pra passar um paninho, mas você vai se queimar muito. Que foi o que aconteceu lá com eram fáceis porque eram pobres. Então, tipo assim, Isso. todo mundo acho que concorda que não eram tipo assim, comparado a todo o lixo que os políticos brasileiros fazem, uma fala num grupo privado, por mais que fosse uma fala escrota, eu prefiro que o cara tenha todo dia uma fala escrota daquela, do que ele me roube todos os dias, como são os outros políticos, né? Roubo dinheiro do SUS, roubo dinheiro né? Porém, no debate público, onde é a baixaria, onde tudo vale, como é que você segura a mão de um cara desse e fala, eu vou ficar com você até o fim, afundado na bosta? Não tem como. Complicado. Não tem como. O que tu acha que ia acontecer se aquela fatídica live tivesse acontecido nos dias de hoje, justo nessa época que o MBL tá com esse discurso ostensivo contra apologia a crimes? Acho que o Nando Moura ia entrar lá no MBL e prender todo mundo. Cara, o Nando Moura, hoje, no vídeo de hoje, que ele mostrou, né, o Mamãe Falei falando que ia torturar e tal, ele tava rindo. Ele tava tão feliz porque ele sabe que os caras estão dando prato cheio pra ele. Os caras, tipo assim, no começo a discussão até que tava meio a meio, tá? Você ficava, mano, mas quem que tá certo? Tem um lado, tem outro. Mas agora, com isso que eles estão fazendo, eles estão dando muito mole, eles estão dando um prato de mão beijada. Cara, o engraçado é que o Nando Moura, ele faz umas ligações pra ele começar a atacar o MBL de uma forma tão engraçada, velho. Hoje no vídeo 4/6, né? Ele começou a falar do Gandalf, dos Senhor dos Anéis, e do Gandalf. Caraca, bicho. Do Gandalf ele começou a falar. Né, mano? Do Gandalf ele começou a falar do Mamãe Falei, velho. É o xadrez 4D, cara. No fim, tudo se resume a dar o checkmate no MBL, pô. Cara, muito bom. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Cara, eu acho que tem mais alguma coisa pra falar? Eu acho que ficar nessa reflexão aí também. Bom, a gente não precisa chegar a uma conclusão. Vamos ver os próximos capítulos. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu acho que assim, o meu apontamento principal é esse, é que, vamos lá, a condenação do Léo Lins está sendo na Justiça de São Paulo, né, no MC Pose do Rodo, Rio de Janeiro. O MC Pose do Rodo está sendo investigado e responde processo por apologia, o que eu acho de extrema importância ser averiguado de perto. Eu acho extremamente nocivo. E eu acho que no caso do Léo Lins, cara, é uma tentativa de cercear a liberdade de expressão, né? Inclusive, eu tava vendo agora há pouco que o Lula, né, aumentou a pena. Corrigir, perdão, mas eu acho que não é nem a palavra liberdade de expressão, mas a liberdade artística, né? Porque não também, é uma opinião. Tipo, não é ele querendo emitir uma opinião. Aquilo não é opinião. Nenhuma daquelas piadas é a opinião dele, né? Não, eu acho que é isso que não dá pra entender. Eu acho que ambos, a única coisa que eu tiro de todo esse mar de lixo, eu acho que se ambos forem condenados pelo que são acusados,
abre um precedente para prender muita gente. Muito comediante e muito MC. Muita. Tipo assim, eu acho que vai faltar lugar na cadeia e, às vezes, eu acho que a crítica, a reflexão que eu deixo é voltando um pouco para a sentença lá que o juiz deu no habeas corpus do Pose, que talvez a polícia deveria estar mais focada em prender os chefões do crime do que os caras que estão cantando a realidade que eles não escolheram nascer. Eles nasceram ali, eles estão criados naquele ambiente desde cedo, entendeu? A polícia para eles é um vilão, os caras que estão ali, os caras do movimento são herói, e o cara aprendeu aquilo, né? É óbvio que tem muitas consequências passar isso adiante, eu acho que a gente não pode romantizar, não pode, tipo, porque o cara não recebeu o devido a instrução, agora a gente vai passar pano. Eu acho que a gente tem que pensar em soluções para isso, porém, cara, eu acho que talvez o pessoal esteja com a lista de prioridades um pouco fora de ordem. Então, exatamente. primeiro ficando nos caras. É a mesma coisa das bets, né? A gente até poderia falar isso no próximo vídeo, mas é engraçado como se repete. Na semana retrasada foi das bets, passada foi do Rodo, agora do Léo Lins. É a mesma história. Na das bets, o pessoal estava focando os influenciadores na Virgínia, sendo que a própria Câmara de Deputados tinha aprovado a aposta esportiva em 2022, lá na pandemia, e tipo, eles não fizeram nenhum tipo de legislação sobre, mesmo havendo muitos casos de suicídio, de endividamento, de uso de auxílios populares para gastar em joguinhos, em apostas, essas coisas. Então, tipo assim, é a mesma coisa, cara. Os caras, eles ficam focando em quem tá divulgando. Eles estão, cara, de toda forma, eles querem algum motivo para censurar. Seja para censurar as mídias, seja para censurar show, para censurar música, filme, piada, tudo, cara. O Lula aumentou a pena de uma lei aí, lei anti-piadas, né? Está sendo conhecida como isso, lei anti-piadas. Ele aumentou uma pena, que é a mesma lei que o Léo Lins está respondendo, né? Então, ou seja, tá tendo algo ali para tentar cercear essa liberdade artística. Eu acho que meio com uma preocupação com as próximas eleições, sabe? Porque, querendo ou não, a liberdade artística, ela influencia muitas pessoas, né? A gente tem aí o exemplo do MC do Pose. É tudo, né? A narrativa é tudo, cara. Isso aí disse feito. A narrativa hoje é tudo. E é literalmente uma guerra, né? Porque a gente vê um lado atacando os influenciadores do outro e vice-versa. Então, realmente uma guerra. Mas eu acho que até que queria, já para se encaminhando para o final, mas eu queria saber ainda essa tua opinião. Você concorda que está havendo hipocrisia de ambos os lados? Que tanto o MBL está enviesado, querendo censurar de toda forma um grupo, e do outro lado, a esquerda quer censurar apenas um grupo, que nenhum dos dois estão preocupados em criar um dispositivo, um padrão que valha para todos, entendeu? Porque eu sou do time que eu acho que não deveria haver esse dispositivo, porque é muito difícil fazê-lo, ser objetivo, deixar isso na mão de juízes, de pessoas que têm partidos, convicções, religião, filosofia, política, tudo isso envolvido, e na hora isso tudo influencia na hora do cara ter o discernimento dele a respeito de um caso, entendeu? Então eu acho que não deveria haver o dispositivo. Mas esses que estão defendendo esse tipo de dispositivo, você não acha que eles estão sendo parciais, puxando só pro lado deles? Cara, é o seguinte, eu não acho que esteja tanto nesse nível assim de parcialidade. Eu acho que tá mais parcial pro lado da esquerda, né? Porque tá censurando notavelmente um cara que tem posicionamento de direita, né? E o MBL tá atacando um cara que tá fazendo apologia ao crime organizado. Ou seja, putz, tem uma diferença enorme aí, entendeu? Uma coisa é você fazer uma piada que não vai afetar ninguém, o cara da loja, o frentista, pergunta se a piada do Léo Lins do show que aconteceu no dia tal, o que influenciou na vida dele? Não influenciou nada, cara. Agora, um cara lá que tá fazendo apologia ao crime organizado, eu acho que deve ter sim um dispositivo para fiscalizar isso de uma forma melhor. Porque é o que eu tô falando, é um tentáculo do crime organizado que
gera um câncer dentro da sociedade brasileira. Então eu acho que são dois casos distintos, entendeu? E se, por exemplo, é porque você falando assim, eu tava pensando aqui. Eu no Twitter já faz mas quando eu consumia, existe um. Cara, eu via isso, os esquerdistas falando e tal, os influenciadores de esquerda falando, às vezes até escrevendo no Twitter sobre isso, e eu falo, cara, isso aí é mentira, isso não é verdade. Só que depois eu vi com os meus olhos e frequentando algumas hashtags, alguns assuntos, você começa a achar esses grupos e de fato eles existem, que é o quê? São aqueles neonazistas, aqueles caras que tudo ainda estão no colegial, ainda moram com a mãe e tal, e tudo foto de emo, os caras vivem em Discord, fazendo aquelas palhaçadas em Discord, Aham. e que também é uma parada que tá em voga aí, e os caras adoram, tipo, praticar racismo, fobia, machismo, assim, abertamente mesmo, nas redes. E ídolo Sim. pra eles é Léo Lins. Léo Lins não é nada de... O Léo Lins, ele, cara que tem funcionários, pessoas trabalham pra eles, é um cara que nunca teve nenhuma acusação desse tipo de assédio, de racismo, de preconceito, trabalhou com pessoas negras e tal, na TV, a Juliana e tal. Cara, não tem ele não acredita nessas coisas. Mas as pessoas que consomem as piadas dele, pra eles não é uma piada. Pra eles é de verdade. Entendeu? Eu Entendi. concordo contigo quando tu fala que é uma coisa muito diferente. Apesar que há semelhanças. Da mesma forma que você está dizendo que há uma consequência muito maior de você fazer uma apologia ao crime organizado na mente dos jovens, pode vir um cara aqui, esquerda, e falar que o Léo Lins está influenciando a mente de jovens a praticarem xenofobia, racismo, agressões no Discord, atentados em escolas. Por que não? Porque é uma coisa, esses grupos, eles, uma coisa puxa, e eu não tô falando, tipo assim, do clichê, não, eu vi, comecei a seguir vários perfis, comecei a ver as discussões, e é umas coisas bizarras, os caras, eles começam a pegar teorias da época de Hitler e ressuscitar coisas, tipo de geneticismo, coisas sobre arianismo, e eles começam a resgatar e Aham. falar, não, isso que tava certo, e tipo assim, os caras, eles, tipo assim, eu não sei se faria diferença ou não existir um Léo Lins, porque eu acho que no fim das contas o cara que ele quer praticar o ódio, ele tem algum preconceito e de maldade no seu coração, ele não precisa de um motivo, de um estopim para isso, ele vai fazê-lo, né? Da mesma forma que eu acho que um cara que às vezes está na favela, se ele é um cara é um assunto complexo. Tipo assim, se influencia, é óbvio que tem uma influência e tal, enfim. Até retiro o que eu disse, ia falar que, se o cara, ele, tipo, eu ia falar, tipo, um determinismo. Tipo, se o cara, ele tá, ele tem a tendência pro mal, ele vai seguir o mal independente das influências dele, ou não. Mas não, a gente sabe que não é preto no branco. Tem a questão influência e tem a questão de, como é que fala? Tipo assim, a característica pessoal da pessoa, né, a predileção da pessoa, tem ambos. Sim. Mas Eu o que eu tô eu querendo entendi o que levantar você é quis isso, dizer. né? Que eu acho que tem as duas mãos. E a minha grande preocupação não é ao problema. Eu concordo contigo que o problema ele tá aí, ele é muito sério. Mas é a solução. Porque eu queria muito ver a sentença. Supôs ele for condenado à apologia ao CV. Eu queria ver qual que foi a fala dele. Qual que foi o verso da música. E comparar esse mesmo verso. Não sei se você saberia me dizer qual que é o trecho, qual que é o vídeo que estão Cara, usando ele. tem umas músicas dele que tá bem explícitas, aí tem um vídeo dele que ele fala, né? C. Aí a galera continua, CV, entendeu? A galera, essa galera que me Fora pega. que. A galera que me pega. Fora que. Ah, Deixa eu dar um adendo aqui. Ele marcou lá, parece que na ficha da delegacia lá, e o presidiário marca lá, e aí tinha um espaço que falava, né? Você tem ideologia? Aí ele colocou lá, né? CV, é entendeu? ideologia. O que é ideologia? Eu acho que é tipo assim, pra não ficar na cela O cara é assumido. Cara, é porque existe. Qual que é o entendimento jurídico dessa ficha? Isso aí é uma confissão? Ou é só pro cara ser posicionado numa cela que entendeu? É tipo isso. E Os dois. eu acho que isso aí não vai ter peso jurídico nenhum. Tipo, ninguém vai condenar ele por. Ele é aliado ao CV, crime de sei lá o que, o CV, porque ele botou numa ficha.
Eu acho que isso aí não dá em nada. E eu acho que, ó, Cara, eu olhando assim, eu vejo como apologia, pra mim. eu já ouvi músicas de... Porque quando é uma coisa assim, a gente aqui atrás tem que ver, tem que estudar. Cara, eu já vi os funks mais polêmicos que você já ouviu. Esse cara, mano, ele já foi preso várias vezes. E ele já tá na caminhada há muito tempo. E, tipo assim, essa subjetividade, o cara fala C, a galera fala V. Na música ele fala dos irmãos, mas não fala que é os irmãos do CV. Fala que estão presos, que foram mortos. Mas o cara é duplo sentido. O cara pode dizer que é uma vítima, entendeu? Tipo assim, é essa questão. Eu até pode ser que eu até mude de ideia e fale, não, criaram um dispositivo para esse tipo de situação e é um dispositivo bom, eficiente. E eu até mude de ideia e falo, não, agora eu acredito que o cara tem que ser condenado sim, por apologia a crime, organização criminosa, etc. Porém, eu teria que ver essa lei sendo aplicada e pronto. Eu queria ver um debate do Congresso sobre uma lei de apologia a crime para que ficasse objetivo claro para mim como isso ia ser determinado. Como a apologia ia ser... Cara, eu acho que ficaria bem parecido com as leis que condenam nazismo, terrorismo, entendeu? Apologia, essas coisas. Eu lembro de um tempo atrás aí, um cara que tinha uma suástica na fazenda dele, no chão, sabe? E aí a polícia foi lá querer prender o cara. Eu lembro de uma notícia assim também. A mesma coisa de você tatuar uma suástica também. Deve dar um BO danado. Tu sabe que nos Estados Unidos não existe crime de opinião. Nenhum tipo. Sim. Tipo assim, se o cara falou, se ele tá falando, isso não é um problema. Eu acho que dessa forma seria mais simples. Tipo, se o cara falou, ele não tocou em você. Tipo assim, é óbvio que não pode uma ameaça velada. Uma ameaça pública. Eu vou te matar. Isso é uma ameaça. Eu tô ameaçando fazer um crime, né? Isso é uma coisa. Agora o cara falar, tipo assim, eu sou a favor de um partido nazista, eu sou a favor de não sei o quê. Cara, nos Estados Unidos não dá nada. Não dá nada. Se é certo ou não, eu acho que lá todo mundo concorda que existem problemas nisso. Mas eu acho que eles não têm alguns problemas que nós estamos tendo, que é os políticos quererem usar essas leis para censura. Então, só para amarrar aqui, você acha que os dois casos são casos parecidos? Eu acho que a solução para esses dois casos seria a mesma. E eu acho que, tipo assim, se você quiser solucionar um, você vai ter que matar a liberdade do outro. Eu acho que não tem como você solucionar apenas um desses casos sem que venha alguém e fale, tá, mas por que existe apologia ao Comando Vermelho, mas não existe apologia a racismo? Entendeu? Porque a música, ela é uma arte. Entendi. A música é o cara ele não pode dizer que tudo que tá naquela música é fictício? Ele não pode alegar isso? Não é minha opinião. Isso aqui é uma música. Certeza. É fictício. Não existem músicas que são tipo irônicas, são paródias, que são alguma coisa que não é a realidade, que não é a opinião do cara. Então, ele pode dizer isso, cara, mas a minha música não reflete a minha opinião. Não, realmente. Entende? Realmente, muito bem colocado. Porém, o que eu acho também diferente desses casos aí é que um é que o Léo Lins tá lá fazendo uma piada dele racista e tal, e o outro é o MC Pose no meio de um monte de gente lá no vídeo, os caras com um fuzil tudo lá levantando, gritando CV. Pra mim isso é notavelmente o cara... Não tem como usar uma desculpa que é música artística. Qualquer artista, entendeu? Que liberdade faz na favela, o cara literalmente tá fazendo qualquer artista, menção. Político, jogador, qualquer cara, tem uns caras famosos, internacional, tipo é o Easy, né? O Easy, não, tem tipo vlog, influenciador, streamer gringo que vai na favela, jogador que vai na favela. Cara, o cara tira foto com fuzil. O que eu vou fazer? Tipo, o cara é diferente, tipo assim. O problema, por que quando eu vejo uma dessa, por que as pessoas se surpreendem mais? Com o cara tá lá no meio dos traficantes, cantando, fazendo o show dele, do que existirem traficantes e a polícia não fazer nada.
Por que não tem um helicóptero metralhando todo aquele povo? Você tá, tipo assim, porque eu acho que esse tinha que ser. Agora eu vou ter que ficar do lado do MBL também. Mano, tinha que, pra mim, existir numa capital, a segunda maior capital do Brasil, existir a céu aberto, caras com equipamento bélico militar, guerra, que nem a polícia tem, que para equiparar o equipamento tem que vir uma polícia especial com armamento bélico de guerra. Cara, isso pra mim é bizarro que isso existe. Isso é literalmente um estado de exceção à parte dentro do nosso país, a céu aberto, e as pessoas elas estão mais preocupadas com um influenciador do tigrinho, com o humorista que conta piada, ou com o MC que canta música, que não deixa, que o cara pode alegar assim, que é uma fantasia, que é uma esse é o meu ponto. Uma poesia que não tem nada a ver com a realidade, do que com um cara que tá com um fuzil em cima da favela, entendeu? Traficando droga pra criança da população, ponto, entendeu? Pra criançada. Então, esse aí é o cerne da minha ideia que eu tô tentando transmitir aqui. Então a gente tá junto. Tá junto. Então é isso, meu mano Chalas. Por hoje é isso. E aí, mano, vamos até a próxima. Então, obrigado aí, galera aí que acompanha a gente até o final. Quem quiser deixar sua opinião, pode deixar as opiniões aí nos comentários. E é isso. Alguma coisa a declarar, Zé? Cautela. Eu acho que com cautela, comentários, rapaziada. A gente mesmo não sabe o dia de amanhã, pode ser que esse seja o primeiro e o último, né, episódio. Caraca. Tem que tomar, não se empolga, não monarca, vai com calminha, porque o que a gente tá fazendo aqui é loucura, né? Tá vendo? Sim. Os atores sendo presos, cantor sendo preso, Comando Vermelho, comediante sendo presa, podcast sendo preso, e a gente tá fazendo o quê? Vamos emitir opinião. Falando do Comando Vermelho. A gente é o próximo. É isso, mano. Então valeu aí, galera. Até a próxima. É nóis. Valeu.